teu amor, preciso de ti, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Mais uma alegria realizando o Paz Cultura e hoje bastante feliz com toda a equipe do Paz Cultura porque estamos recebendo essa grande cantora da música católica, Marília Melo. Seja bem-vindo ao Paz Cultura. Obrigada, Padre. Sua bênção. É Deus uma abençoe. grande alegria estar aqui no programa mais uma vez, juntinho com o Senhor, juntinho com todas as pessoas que curtem o programa, que são muitas as pessoas. É uma grande alegria servir ao Senhor, falar um pouquinho da minha história, da minha vida, do meu ministério. E é isso que nós vamos falar do seu ministério. 2001 inicia a carreira, o ministério da Marília Melo. Fala da tua paróquia de origem, como entrou a música na tua vida e como foi, né, se descobrir cantora, se descobrir instrumento de Deus na evangelização através da arte. Então, eu comecei, como o senhor falou, em 2001, né, na paróquia Cristo Ressuscitado. Na verdade, desde os 7 aninhos, eu sempre tive uma sede muito grande de Deus, mesmo sem conhecer o Senhor, sem conhecer a Deus. Eu pedia para minha mãe para mim ir para a igreja, e minha mãe e meu pai não tinham o hábito, não eram convertidos na época, não conheciam, né? E eu sempre ia com uma vizinha para a igreja, eu cresci na igreja, mas foi na minha adolescência, numa brincadeira de um grupo de jovem na paróquia Cristo Ressuscitado, um beijo para todos, que eu cantei a primeira vez e as pessoas do ministério ficaram ali curiosas. Já tinha afinação, Marília? Já tinha afinação, você acredita, padre? Não... E eu nunca pensei assim, desde criança me imaginei cantora, nunca falei assim, eu vou ser cantora, eu vou ser musicista, jamais. E ali, numa brincadeira de grupo de jovem, eu fui convidada para participar de um ministério de música, das Santas Missas. Aí eu comecei a cantar nas Santas Missas, no grupo, no ministério. Dali eu já estava cantando na minha comunidade. Minha mãe me fez eu fazer um pouquinho de aula de violão para tocar com as senhorinhas. Então eu já estava cantando. Quando eu me vi, eu já cantava, já estava cantando nos retiros, já intercedia, enfim. E aí eu conheci os meus amigos de ministério atuais hoje, né? E fizemos um ministério de música, começamos a participar de vários eventos, festivais de música, inclusive um na nossa diocese, a qual nós ganhamos o festival e gravamos uma coletânea, né? Que é o Festival Diocesano da Diocese de Campo Limpo. Depois, o projeto passou por várias etapas, né? Continuamos com os mesmos membros e amigos. Você foi entendendo a tua trajetória, né? Porque ela vai dizendo, né? Ela é bastante elétrica, né? Quem conhece a Marília Melo sabe disso. Você foi entendendo, à medida que o seu ministério foi evoluindo, você foi percebendo, não, isso é ministério, né? Porque muito jovem ainda, adolescente ainda, né? Então, o jovem quando está na igreja, ele tem aquele amor, aquele despertar, aquela vocação, mas não tem a maturidade para aquilo que lhe foi confiado. Você já tinha esse entendimento? Você percebeu, não, é isso que eu quero? Ou o que está acontecendo comigo? Você se perguntou em relação a isso? Então, no começo, não. Você não tem dimensão. Você quer cantar, você quer ir lá, é porque você acha bonito, você é atraído pela música. Mas Deus, ele tinha um propósito na minha vida que foi me atrair para ele através da música. E nesse decorrer, conforme eu fui evoluindo musicalmente falando, Deus foi trabalhando na minha espiritualidade. Então, foi crescendo os dois juntos, passo a passo. Então, quando você cresce na espiritualidade com Deus, quando você tem intimidade com Deus, Deus dá sentido a tudo. Aí não fica mais no aparecer, no cantar bem, no tocar bem. Aí é outra coisa. Aí é ministério de música mesmo, é servir, é ser poldado, não só cantar em show, é cantar em santas missas, é em retiro, é adoração. Aí você não passa só a querer fazer bem a parte musical, a parte profissional. Você acaba querendo estar mais perto de Deus. E Deus vai dando todo esse sentido. Vai buscando uma intimidade espiritual, vai buscando uma intimidade, uma intimidade espiritual. Porque o que nos diferencia da música secular é a nossa intimidade com Deus, é a nossa unção de Deus. Então, quando Deus, conforme o tempo foi passando, Deus ele foi fazendo isso, ele foi trabalhando em tudo na minha vida. Você disse que os seus pais não eram convertidos, né? Não. Você foi a primeira na tua casa a ir para a igreja? Fui. E
consequentemente, o que aconteceu na tua casa? Consequentemente, minha mãe veio para a igreja. Na verdade, quando eu falei lá atrás dos meus 7 anos que eu tinha saído de Deus, eu ia para a igreja evangélica com as minhas vizinhas, né? E minha mãe via, eu não parava. Eu mudei para o bairro de Embu das Artes. Atualmente, eu morava no Campo Limpo. Quando eu fui para Embu das Artes, eu parei de ir na igreja, não tinha mais ninguém. E aí minha mãe falou, você não quer fazer primeira comunhão? Tal? Nós somos da igreja católica, mas ia na missa, assim, uma vez na vida. Sem muito entendimento, né? Não, sem muito conhecimento jamais. de causa. E aí, quando eu entrei na igreja de verdade, aos 13, 14 anos, que eu fui fazer o crisma, que eu entrei no grupo de jovem, aí minha mãe despertou o desejo. Aí minha mãe foi participar da comunidade. Quando minha mãe foi participar da comunidade, minha mãe ficou. Aí minha mãe foi ser coordenadora atualmente. O meu pai foi fazer primeira comunhão. O meu irmão veio para a igreja, já apesar adulto, de não estar. Já adulto, seu pai buscou catequese. Foi, já adulto. Foi lindo. Nós choramos todos reunidos quando meu pai foi fazer a primeira comunhão, já adulto. Então, toda a minha casa veio para a igreja depois que eu fui. Marília, hoje, né, ano de 2012, fazendo o balanço do teu ministério e falando um pouco da tua intimidade, da intimidade da tua casa. Olhando para o teu ministério, né, para trás, né? O que é que passa na tua cabeça, analisando a conversão do teu pai, da tua família? Você consegue enxergar hoje a ação de Deus, não só na tua vida, né? Porque não se limitou ficar essa ação apenas na vida da Marília, ele se estendeu. Que balanço você faz? Que Deus, ele é fiel a todo tempo, que ele pode demorar em suas promessas e ele cumpre, né? Eu ainda tenho um irmão para ser convertido, meu irmão ele é dependente químico, né? E muitas vezes o Senhor falou isso e me tocou muito profundamente, porque em meio às dificuldades a gente pensa assim, nossa, eu vou desistir, nossa, minha família, vamos desistir, mas olhando tudo que Deus fez na minha vida, na vida da minha mãe, na vida do meu pai, tanto que o meu pai falava de Deus antes e o que Deus representa na vida dele hoje, na vida da minha mãe, eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural na vida do meu irmão. E se ele fez tamanhamente na nossa vida, ele vai fazer mais e mais. Ele tem um plano muito maior. E eu agradeço a Deus por tudo que ele tem feito e vou agradecer muito pelo que ele fará. E o que é bastante importante a gente refletir, né? A gente enxerga a Marília Mello nos palcos, né? A gente vê toda a correria dela anunciando esse projeto de Nosso Senhor Jesus Cristo através da arte. E a gente, às vezes, fica insensível, né? Em não perceber que por trás do artista, por trás da cantora Marília Mello, existe uma família, existe uma história, existe um processo de conversão. Existe presença de Deus, né? É super bacana conhecer um pouquinho da tua história e da tua intimidade. Amém. Na sequência, na evolução desse ministério, veio este primeiro filho aqui, né? E aqui no Paz Cultura a gente chama primeiro CD de filho, porque é uma luta muito grande para gerar isso aqui. Novo Caminho Marília Mello. Aí teve toda essa caminhada para chegar aqui. E quando foi que você percebeu que precisava materializar o teu ministério? Bom, esse CD, ele nasceu assim naturalmente na nossa vida, porque o propósito de gravar esse CD, o desejo de gravar esse CD, nós tínhamos no nosso coração, mas ninguém corria atrás do ministério, enfim. E apareceu um evento que se chama Summer Beats, do meu amigo Júnior, bastante conhecido na cidade de São Paulo, no Brasil. Lógico. E aí nós queríamos participar naquele Summer Tiles. E para participar desse evento, tinha que mandar uma música. E nós não tínhamos nada gravado. Não tinha nenhum material. Nada, nenhum material. E aí eu falei assim para o Marcelo, Marcelo, vamos gravar aquela música, ela sua, tão bonita, depois de uma experiência de oração. E aí a gente procurou um produtor Oscar Gonzalez, para gravar essa música. Chegando lá, ele foi tão usado por Deus, que ele falou assim, Marília, mas quanto tempo você já tem de ministério? Já tem tanto tempo. Grava um CD. Ele te deu um puxão de orelha. Grava um CD. Eu patrocino esse CD junto com vocês e vamos fazer um CD. E daí nasceu esse CD. Fruto da nossa vida, porque Deus já tinha... a gente, anteriormente, tinha acabado de fazer uma experiência de oração na nossa paróquia. E em oração, junto com a Toca de Assis, eles profetizaram que nós iríamos gravar um CD com canções nossas, contando a nossa vida, contando a nossa história. E aí veio esse produtor em fevereiro, assim, poucos meses depois,
com a proposta para nós gravarmos o CD. E aí nasceu o CD de canções nossas. As canções são minhas e do Marcelo. Eu ia perguntar, quem são os compositores? Os compositores sou eu e o Marcelo. Que é seu esposo, que é baterista na banda. Isso, exatamente. Uma canção que é a Contigo, que é do meu amigo João Grangeiro, do Rodrigo Santana, amigos nossos. E uma de um seminarista muito amigo, que é do Edalto, que não está mais aqui em São Paulo, mora no interior. Então, assim, nasceram de experiências nossas. Novo Caminho, o nome do CD, porque era uma nova espiritualidade, um novo tempo com o ministério, um novo tempo que o Senhor havia preparado para nós, um novo período mais maduro, mais consciente, assumindo realmente aquele chamado, aquele propósito, em meio às dificuldades, em meio à dor. Eu estou aqui, Senhor, eu vou assumir. E assim nasceu e gerou muitos frutos. Esse filho gerou muitos frutos pelo Brasil todo, Ele tem padre. alcançado, né, muita gente. Muito, muito. Muitas pessoas têm dado testemunho de experiências que tiveram com as canções, as suas vidas. Então, eu fico muito feliz por Deus ter me usado os meninos e nos usado cada vez mais, né, de ser instrumento da graça de Deus através dessas canções. Galera, aonde desliga Marília Melo, né? Ela tem uma capacidade bastante grande, né? E uma facilidade na comunicação e vai mandando. Você acha, padre? Eu acho, você manda muito bem, né? E eu vou falar da tua comunicação ao longo da entrevista. Mas antes, Marília, além de ser muito bom te ouvir falando, né? Aliás, ela prega, né, na entrevista, ela vai pregando. Eu também me senti tocado à medida que você ia falando. Eu queria te ouvir cantando. Gostaria de ouvir este material. Apresenta o teu CD para o Paz Cultura. Vou cantar a canção contigo? A gente vai cantar agora? O que você quiser. Então tá, nós vamos cantar contigo. Inclusive, eu vou lançar o clipe já por esses dias. Presente de Natal, o clipe para todos nós. Um grande presente. Eu vou cantar essa canção que toca muitos corações.